pelos amados irmãos neste momento chamada a edificação. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, versículo 6. Este é o último capítulo que trata do Sermão do Monte, pregado pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. Este texto que é também pregado para nós em nossos dias, nos ensinando a mesma verdade, trazendo para nós a mesma edificação que o Senhor trouxe para a sua igreja naquele momento. Mateus 7, versículo 6, que diz: não deis aos cães que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Paremos. Ó Deus, Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos. Graças nós te damos porque o Senhor nos orienta, nos conduz pela tua palavra, a tua revelação especial para a nossa vida. Esta palavra, Deus, que é elegante, esta palavra que é autoritativa, é esta palavra que é a única e a verdadeira verdade, segura verdade. Nós te pedimos, ó Deus, fala ao nosso coração nesta noite, por meio da tua palavra, que o teu Espírito age em nosso coração e nossa mente, nos iluminando, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer, a nos revelar neste momento. Sejamos edificados, transformados, cresçamos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Nós te agradecemos pelas tuas bênçãos em nossa vida, em nossa igreja, como consagramos ao Senhor não somente os dízimos e ofertas trazidos pelos teus servos a este gasofilácio, por esta obra assistencial, ciência do amor, mas consagramos acima de tudo o nosso coração, porque o Senhor primeiro se importa daquele que é o ofertante depois da sua oferta. Nós queremos, ó Deus, satisfazer a tua vontade. Que o Senhor nos abençoe e nos derrame a sua graça para o louvor da tua glória. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Neste capítulo 7, meus irmãos, neste Sermão do Monte, o Senhor Jesus ele muda o tema do seu sermão e ele passa a falar aos seus discípulos, à sua igreja, qual deve ser o seu discurso, qual deve ser o juízo que eles devem fazer em relação ao outro. E ele nos ensina, do versículo 1 até o versículo 5, que nós não podemos fazer um juízo condenatório por causa do pecado que o outro comete, tentando assumir um lugar que não é o nosso lugar, um lugar de juiz, porque este é o papel de Deus. O Senhor Jesus também orienta os seus discípulos a não tornarem-se hipócritas, ou seja, aquele que não consegue perceber o seu próprio erro, que não consegue enxergar a gravidade do seu pecado, que ele vê como uma coisa alena, mas ele vê algo como muito agudo quando é a prática do outro. Agora, nesse versículo 6, o Senhor Jesus ele vai nos ensinar mais uma coisa em relação ao nosso discurso. Ele nos orienta como não devemos ter um discurso condenatório contra o outro, um discurso que seja também hipócrita, um juízo que seja inadequado. E agora ele nos ensina como nós devemos ter o nosso discurso, o nosso juízo em falar a verdade,
que é a sua palavra, que é o seu Evangelho. Ele nos ensina a sermos sábios, a tomarmos uma postura que faça com que nós consigamos aproveitar o tempo e não desperdiçar com aqueles que não querem ouvir a verdade. Ele não está dizendo que nós não devemos pregar a verdade. Ele está nos ensinando como nós devemos ser sábios ao pregá-la. E muitas vezes pregamos para as pessoas que resistem à verdade, mas existem de uma forma hostil, de uma forma qual faz com que as pessoas ridicularizem a verdade e a nós mesmos. Deus está dizendo, não percam tempo com essas pessoas, nem com esses lugares. Orem apenas por elas. Então, eu quero apresentar para você aqui um tema que o Senhor Jesus ele nos apresenta nesta palavra. É sobre este tema que nós devemos refletir para entender o que esse texto do versículo 6 do capítulo 7 de Mateus nos fala. É sobre o cuidado crítico na hora de proferir a verdade. O cuidado que nós devemos ter na hora de proferir o nosso discurso falando a verdade para o outro. Nesse texto, meus irmãos, Jesus nos apresenta três figuras. A figura dos cães, que tipificam aqueles que se alimentam das migalhas. E ele apresenta também a figura dos porcos, que tipificam aqueles que se afastam da pureza, que se afundam na sujeira. E ele apresenta para nós também a figura da pérola. A pérola que tipifica aquilo que é de grande valor. A palavra grega aqui, margaritas, significa a margarida, que nós conhecemos como uma flor bela, que cultivamos em nossos jardins, que representa a beleza, que representa a pureza, que representa o amor, que representa a sensibilidade, a bondade. A pérola, os cães e os porcos. Três figuras. E o que nós podemos aprender aqui nesse texto? O Senhor Jesus nos traz duas lições nesse texto. E a primeira delas é a de que devemos ter um discernimento crítico, porque os cães estraçalham o que é santo. Leia mais uma vez comigo o versículo 6 que diz: não deis aos cães o que é santo, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Então, falando sobre os cães, eles não suportam aquilo que é santo. E é a parte A deste versículo. Não deis aos cães o que é santo. Então Jesus nos ensina a termos sensatez no nosso julgamento, na forma como nós devemos pregar a verdade, na forma com a qual devemos levar o Evangelho para as pessoas que estão perdidas. Então nós não podemos, meus irmãos, sermos injustos, como vimos no sermão passado, no texto anterior. Nós não podemos fazer um juízo condenatório contra o outro, não podemos ser insensatos, fazendo um juízo que não seja seguro, mas devemos ter o cuidado na hora de proferir as riquezas do Evangelho. É necessário nós distinguirmos os cães quanto os porcos. E falando aqui dos cães, esta primeira figura, eles rejeitam o alimento qualificado. Eles aqui, neste texto, estão representando os homens que não ouvem a voz do Evangelho. E o hino 304, que cantamos até no culto matutino, vai nos falar isso. A voz do Evangelho. A segurança que essa voz nos traz do perigo grande e grave para quem se desviar deste Evangelho.
Então nós, irmãos, quando pregamos a verdade, nós devemos ter esse discernimento crítico. Temos a sabedoria para pregar esta palavra. Não podemos jogar fora o tempo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos remir o tempo, porque ele passa muito rápido. Não podemos jogar fora as oportunidades. Então Jesus nos diz: não dê aos cães o que é santo. Como eram os cães naquela época em que Jesus havia pregado este sermão? Os cães, meus irmãos, na cultura de Israel, não eram animais de estimação, não eram animais domésticos como os nossos. Eles eram animais desprezados. Os cães, naquele momento ali que Jesus havia falado esse sermão para os seus discípulos, eles não eram privilegiados, não comiam ração pedigree, aquelas rações que hoje, quando nós vamos comprar para o nosso cão, aquelas que tem a embalagem preta, o nomezinho laranja, são as mais caras. Os cães comiam as migalhas, os restos, aquilo que não se aproveitava mais no prato, na mesa dos seus donos, que caíam ali aos pés da cadeira. Os cães se alimentavam daquilo, não se alimentavam daquilo que era qualificado, daquilo que era bem selecionado, como os nossos cães hoje. Quando compramos uma ração para o nosso cão, a gente deve comprar uma ração de acordo com a sua raça, de acordo com o seu tamanho. E Thor é um cachorro que a mãe tem lá, uma raça pastor alemão. Ele, se não comer uma ração de qualidade, se ele comer aquela ração mais barata, os seus pelos caem. Porque aquela ração não tem uma quantidade de proteína suficiente para o seu tamanho, para a sua postura, para a sua raça. Então os nossos cães, eles devem passar por esse cuidado na alimentação, na sua dieta. Os nossos cães, eles têm de tomar o vermífugo, uma vez por mês, nós temos que imunizar os nossos cães, aplicar uma injeção para evitar as doenças, os vírus das doenças. Naquele momento não era assim. Eram desprezados, eram como os cães que nós conhecemos e vimos na rua, chamamos de vira-lata. Aquele que vira a lata do lixo para comer aquilo que foi jogado fora. Jesus está dizendo aqui que os cães são essas pessoas que não se alimentam do Evangelho, que não suportam ouvir a palavra da verdade. São aqueles a quem o apóstolo Paulo diz que sente comichão os ouvidos quando a palavra de Deus ela é pregada. Os cães tipificam aqueles que não gostam da palavra de Deus. Eles vivem na hostilidade, eles são inimigos do reino. Os cães não são atraídos pelo que é santo, eles devoram aquilo que é puro, eles vivem na insensatez. E a palavra do Senhor em Provérbios, no capítulo 26, no versículo 11, vai nos dizer como vivem essas pessoas que rejeitam a palavra da verdade, que rejeitam o ensino da Escritura Sagrada. E diz a palavra do Senhor: como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Aquele que não admite a palavra de Deus no seu coração, aquele que não assimilou a verdade que a palavra de Deus traz para a nossa vida, é como um cão que torna ao seu próprio vômito. É o insensato, é aquele que não tem equilíbrio na sua vida, a sua vida espiritual, na sua vida, até mesmo na sua relação, não somente com Deus, mas na relação com o outro. Este é o retrato, meus irmãos,
do insensato que não ama a verdade. O apóstolo Pedro, nos ensina que aquele que não permanece na verdade, que é a palavra de Deus, é aquele que engole o seu próprio vômito. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Abra sua Bíblia, leia comigo, porque a palavra de Deus afirma para aqueles que não amam a verdade, que não permanecem nela. Pedro, ele começa ensinando em sua carta para os crentes a quem ele escreveu aquela epístola, dizendo: olha, vocês devem amar a palavra de Deus, vocês devem, e esse capítulo 2, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Mas aí no versículo 22, ele diz, capítulo 2, versículo 22, o que eu disse está na primeira epístola, versículo 2, do capítulo 2, de desejar o leite espiritual para o crescimento. Mas no capítulo 2, no versículo 22, ele diz: com eles aconteceu que, diz certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, meus irmãos, aquele que não ama a verdade, aquele que não quer ouvir, não acata, não cumpre, não obedece à palavra de Deus, vive como um cão insensato, vive como um cão que come o seu próprio vômito, vive como a porca lavada que volta para a lama. É essa a mensagem que o Senhor Jesus nos traz nesse versículo 6 do capítulo 7 de Mateus. Não deis aos cães o que é santo, porque o cão, ele não admite aqui a limitação verdadeira. Ele não quer o leite genuíno, que é a palavra de Deus. Ele quer voltar para as migalhas. Ele quer viver como um cão vira-lata, que vira lata do lixo para comer os restos, o que é apodrecido, o que não serve para nada. Assim é o homem que vive distante da palavra de Deus e vive a sua vida satisfazendo os prazeres imundos, impuros na sua própria carne. Mas no versículo de número 6 ainda, o Senhor Jesus nos traz uma segunda lição. E essa lição que nós devemos ter, meus irmãos, na hora de proferirmos a verdade, não somente ter um discernimento crítico, porque os cães, eles rejeitam e só sabem o que é santo, mas também um discernimento crítico, porque os porcos pisarão as pérolas. Leia a parte B deste versículo 6 comigo. Nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Os porcos não valorizam o que é valioso. É essa a mensagem que Jesus está trazendo para os seus discípulos. Quando vocês pregarem a palavra de Deus, cuidado, porque não há somente os cães que rejeitam a verdade, mas há os porcos que não amam aquilo que tem valor, aquilo que é riquíssimo, aquilo que é puro. Os porcos, eles amam a sujeira, eles gostam do lamaçal, do tremedal. Eles pisoteiam as pérolas, eles pisoteiam aquilo que é de grande valor. Não se coloca, meus irmãos, argola de ouro em focinho de porco. Nossa cultura, anteriormente, criávamos porcos não nas pocilgas construídas com cimento, onde se pavimenta ali o piso com concreto, a fim de que o porco não cave e não faça lama. Mas mesmo assim, aquela pocilga, enquanto não é limpa, qualquer tantinho de água que cai ali, o porco procura fazer uma lama para ele se espojar, para ele fuçar.
Mas antes criávamos os porcos nos chiqueiros construídos por madeira, de arame farpado, e colocávamos mato para não virar lama. E o porco, ele puxava todo aquele mato, jogava todo para cima, para ele cavar com o focinho e fazer uma lama para ele se despojar. E na hora que o sol apertava, tínhamos que jogar um pouco de água no porco para ele não se aquecer e não morrer. E ele pegava aquela água ali que estava jogada, ele fazia a lama. E a argola que colocávamos no focinho do porco não era de ouro, era de arame, de aço ou arame pré-cozido. Colocávamos ali para que o porco não cavasse o chão e não fizesse lama. Mas ele ainda conseguia assim cavar, porque é da lama que ele gosta, é da lama que ele vive. Jesus está dizendo: olha, aqueles que não querem aceitar a verdade, aqueles que não querem o Evangelho, são como a porca, ou como os porcos que se voltam para a lama. Pisam o que é de valor com seus pés. Os que estão rejeitando a palavra de Deus estão tentando pisá-la com os pés. Estão dizendo que a palavra de Deus nada significa. Estão dizendo que a lei de Deus é algo que se pode passar por cima. Essa pérola que o Senhor Jesus está dizendo aqui, que não deve, essas pérolas que não devem ser lançadas aos porcos, é a palavra de Deus, é a verdade. Você deve pregar a verdade, sim, meus irmãos. Mas se você for rejeitado, se a pessoa a quem você prega, ela demonstra um ódio, mas um ódio muito forte, um ódio tão contundente contra a palavra de Deus e contra você, não é o momento de você perder o seu tempo ali. Ore por aquela pessoa, continue amando, mas não desperdiça ali o teu tempo. Vai usar esse tempo para pregar em outro lugar, para pregar para outra pessoa. Nós vemos isso acontecer no ministério de Jesus. Lembram quando Jesus e os seus discípulos entraram na aldeia de samaritanos? Eles expulsaram Jesus. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus, eles não queriam ouvir o Evangelho. Então, um dos seus discípulos disse: não, então vamos orar para que caia fogo do céu e mate esses samaritanos. Eles não é a nossa missão fazer isso. Tem amor por essas pessoas. Nós vamos sair daqui desta aldeia, nós vamos levar nosso ministério adiante em outro lugar e vamos alcançar vidas. O texto não está dizendo não evangelize, não pregue. O texto está dizendo seja sábio no momento em que você estiver pregando a palavra de Deus. Quando Jesus, meus irmãos, estava sendo julgado e Herodes ali o questionou, ele não lança nenhuma palavra para aquele homem. Por quê? Porque ele está demonstrando para nós que ali era um porco que ia pisar as pérolas. Era um cão que ia rejeitar aquilo que era puro. Seja sábio, tenha um discernimento crítico na hora de pregar a verdade. Nós podemos ver, meus irmãos, em um dos textos da palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, passe apenas uma página e vá para o capítulo 8, versículo 28 a 34. O que esse texto vai nos dizer? Mateus 8, versículo 28 a 34, que diz: tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo entre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles lhe gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Olha só quem estava ali pastando,
diante daqueles homens endemoniados, uma grande manada de porcos, uma grande quantidade de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Vou ler apenas este versículo. E isso de fato aconteceu. E o versículo 32 vai dizer que Jesus, após expelir os demônios, disse: pois ide, ordenou-lhes Jesus, e eles saíam, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, as águas pereceram. Os porcos aqui estão representando este campo de sujeira. Os demônios, eles disseram: manda-nos para os porcos, porque eles são porcos como nós, porque eles gostam da sujeira. Então, meus irmãos, devemos ter este zelo ao pregar a verdade, porque aqueles que são porcos, eles pisam as pérolas. O apóstolo Pedro, como falamos até no texto que lemos, no primeiro ponto, ele vai nos dizer, vai nos trazer um alerta para aqueles que abandonam a palavra de Deus. É como a porca lavada que volta para a lama. Não deixe de pregar a palavra de Deus. Não deixe de pregar a verdade. Não deixe de amar. Pregar a palavra de Deus é uma atitude de amor. Ame as pessoas pregando a palavra de Deus. E se aqueles que te rejeitam, que te xingam, sabe, aqueles que te tratam mal, seja sábio, não perde o teu tempo. Não desperdice o teu tempo. Aplica, investe nesse tempo em oração. Entrega-o ao Senhor. Entrega-o a Deus. Então eu te pergunto, para se nós concluirmos esta mensagem, quantas vezes você tem pregado e tem sido rejeitado, achincalhado? Quantas vezes você tem pregado a palavra de Deus e essa palavra tem sido desprezada? Quantas vezes você tem visto pessoas agirem como um cão que despreza o alimento puro, que é a palavra do Senhor, e come o seu próprio vômito? Quantas vezes você tem visto as pessoas agirem como a porca lavada, que abandona a santidade, que abandona a pureza, que abandona o que é puro, o que é santo, e volta para a lama, volta para uma vida na qual se aprofunda na podridão? Assim são as pessoas que rejeitam a palavra de Deus, se afundam na podridão do seu pecado. Que nós, meus irmãos, tenhamos esse discernimento crítico, como o Senhor Jesus nos ensina. Sejamos sábios, administremos o tempo, pregando a palavra de Deus, a verdade, mas temos o cuidado, com os cães e com os porcos. Se tem algum cão, se tem algum porco que rejeita e quer pisar as pérolas da palavra de Deus, ora por essa pessoa e vai pregar em outro campo. Vai pregar para outro que te ouve, que tem a atenção de te ouvir, ainda que não acate aquilo que você está falando, ainda que não venha para a igreja no próximo domingo, mas aquele que te ouve com respeito, ouve com cuidado. Quantas vezes você não conversa com alguém, um colega de trabalho, um colega de faculdade, um colega de escola, um vizinho seu, um amigo seu, e essa pessoa te ouve, e essa pessoa gosta de te ouvir, e há pessoas que gostam de ouvir as pessoas que são crentes, amigas, suas parentes, familiares, falando para elas. Então fala para essas pessoas. Mas se há um cão e um porco, como o Senhor Jesus nos disse, aquele que não quer comer esse alimento puro, que é a palavra de Deus, que quer comer as migalhas, quer comer o seu próprio vômito, se há alguém que age como um porco, que quer voltar para a lama, apenas investe o teu tempo em oração para essas pessoas. Meus irmãos, que Deus aplique então a sua palavra ao nosso coração, que nós
possamos ter alcançado, possamos compreender aquilo que o Senhor nos fala em Sua palavra, sermos sábios e sabermos administrar o tempo para nós sermos prósperos, profícuos neste trabalho, nesta missão, que é a missão de pregar o Evangelho. Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça para que nós possamos orar nesse momento. Ó Deus, Pai amado, graças nós te damos pela Tua palavra, por este ensinamento que o Senhor trouxe ao nosso coração, de que devemos, ó Pai, ter o cuidado, o zelo do nosso discurso, não proferir um discurso, um juízo que seja condenatório contra o outro por causa do seu pecado, não sermos hipócritas, não tratar da nossa própria vida e apenas olhar a gravidade da vida do outro por conta do seu pecado, mas que também devemos sermos críticos, sermos meticulosos em nosso discurso de pregar a Tua palavra. Se era aqueles que têm resistido e têm agido como um cão que come seu próprio vômito e como uma porca que volta para a lama, sejamos sábios apenas em orar por essa pessoa, por essas pessoas, para que elas futuramente possam ser alcançadas pela Tua palavra, para que o Teu Espírito possa, ó Deus, convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Deus, aplica a Tua palavra no nosso coração, nos dá sabedoria, conhecimento necessário, verdadeiro da Tua palavra, para que nós por ela possamos viver. Abençoa a Tua igreja e o Teu povo. Obrigado, Deus, por uma semana que passamos. Obrigado por essa que iniciamos na Tua presença. Ó Deus, que nós sejamos, ó Deus, conduzidos pelo Teu Espírito, que iniciamos a nossa semana, ó Deus, abençoados pela Tua palavra, cheios de força, por termos encontrado para nós no dia do Senhor o descanso para a nossa vida, o descanso para a nossa mente, o descanso para o nosso coração, assim como encontramos o descanso para o nosso corpo, depois de descansar das nossas atividades laborativas, mas que possamos voltar para elas, ó Deus, agora com as nossas energias recarregadas, porque fomos fortalecidos pelo Senhor. Abençoa a Tua igreja e o Teu povo, abençoa a nossa terra, abençoa as autoridades constituídas para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Nos dê uma semana maravilhosa na Sua presença.